Aprove a Deus que nesta manhã nós tivéssemos a presença de duas pessoas que fizeram parte da vida da nossa igreja. Bob e Magda são missionários da Jocum e serviram na base da Jocum em Camaragibe, aqui no Grande Recife. E durante esse tempo eles frequentaram a nossa igreja, eles estiveram conosco e dirigiram a nossa classe em inglês. Para quem não sabe, nós temos uma classe de escola bíblica, que ensina a Bíblia em inglês. O estudo da Bíblia é todo desenvolvido em inglês. Bob é canadense e sua esposa porto-riquenha, Magda. E eles estiveram conosco junto com os seus filhos, 3 filhos, até o momento em que Deus apresentou a eles um grande desafio, o desafio da pregação do Evangelho, não num país onde há abertura para a pregação do Evangelho, como é o caso do Brasil, mas eles sentiram o chamado para ir para o Afeganistão. E foram levando 3 filhos nas idades aí entre 8, 9 e 12 anos. E então uma experiência bastante difícil, mas que o chamado para um ministério que Deus tem colocado diante é o que dá segurança de podermos caminhar. E então, nesse dia do pastor, nós temos conosco um pastor que vai compartilhar experiências do que tem sido o desenvolvimento do seu chamado para um povo específico, para a pregação do Evangelho. E então, Bob tem a palavra, nesse instante é alegria receber Bob e Magda. Vou pedir que Magda fique de pé também aí, Magda. E nós vamos... Vem aqui em cima, nós vamos orar antes de passar a palavra para Bob. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela vida do pastor Bob e Magda e por aquilo que Tu tens colocado no seu coração como chamado. E a maneira como o Teu Espírito tem dirigido os Teus servos e aquilo que tem realizado para o crescimento do Teu reino. Recebe a nossa gratidão, derrama das Tuas bênçãos sobre eles. E agora, Pai, que o Teu Espírito esteja inspirando em tudo aquilo que haverão de compartilhar conosco nesta manhã. É o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Gente, obrigado. É um privilégio que estamos aqui com vocês de novo. Cada vez que vemos aqui, só trazer lembranças de nossos 13 anos que vivemos aqui em Brasil. E eu estava pensando, sentado lá, que nossa história em Brasil com missões começou aqui em Boa Viagem e aqui nessa igreja. Quando a gente chegamos em 92, era um culto de inglês aqui atrás. E nós fomos alunos, participantes no culto. E frequentamos para alguns anos e depois o pastor foi embora e nós assumimos a posição de os teachers, os professores dessa sala. Então continuamos para anos e depois, como o pastor falou, Deus nos chamou para Afeganistão, mas com certeza dentro de nossos corações o Brasil tem um pedação. Então cada vez que vemos aqui só alegria e memórias boas com a cidade e o país e essa igreja, e nós conhecemos algumas de vocês, mas com certeza sempre vem pessoas novas. Então, realmente hoje quero compartilhar um pouquinho sobre o que estamos fazendo agora. E deixa eu falar logo, antes de esquecer, para todos vocês,
pastor, liderança para a oração e o apoio para a gente em nossa obra. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja missionária, então missões é dentro do DNA dessa igreja, e essa é uma coisa que está dentro de nosso coração também. Então é um prazer de escutar o que está acontecendo nas cidades, missões nacionais, missões locais, missões internacionais, porque acreditamos que com certeza essa está no coração de Deus. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra. Todos nós. Então, é uma alegria de estar aqui. Somos gratos para o apoio de vocês e a obra que vocês estão fazendo aqui em Brasil e além. O pastor mencionou que nós vivemos em Afeganistão por 5 anos e pela vários motivos tivemos que... Nós saímos do Afeganistão para tirar um sabático, mas acabou não voltando, várias coisas acontecerem e a gente acabou ficando em Texas por 7 anos. Mas durante o tempo em Texas nós continuamos com o Jocum e fica levando equipes para países muçulmanos, porque esse povo estava ainda em nossos corações, ainda que estávamos longe. Então, para manter aquela chama para esse povo. E por isso, agora nós estamos em Alemanha. E nós fomos lá por causa dos refugiados. Eu tenho certeza que todos de vocês estão cientes daquela multidão de refugiados que entrarem em Europa, e em Alemanha tem muitos, mais ou menos 1 milhão. Então, é interessante que nosso filho, Jesse, que também faz parte de Jocum, ele foi para a Alemanha em um prático do Brasil, daqui mesmo. E ele foi para uma cidade chamada Bad Blankenburg. E ele mandou uma mensagem para a gente: vocês têm que vir aqui, tem muitos muçulmanos, muitos povos do Afeganistão. Então, essa foi a semente que Deus colocou em nossos corações, porque nosso alvo, desejo, sempre era para voltar na obra com esse povo. Então, a gente foi lá para visitar e depois, oração, nós sentimos Deus nos chamando até lá. Então, hoje nós vivemos na cidade pequena, como eu falei, chamada Bad Blankenburg, mais ou menos 6.000 pessoas, mas em volta tem muitas vilas pequenas e está cheia de refugiados, maioria muçulmanos. Então, uma grande oportunidade para nós. E hoje em dia, nossa base lá de Jocum, temos mais 20 obreiros e a metade são brasileiros. Então, é uma coisa boa. Por causa de nossa conexão aqui em Recife, sempre recebemos equipes da base em Camaragibe. Então, a metade são brasileiros. Então, realmente dá para manter a língua para a gente e aquele sabor do Brasil, que é culturas bem diferentes. Então, ok. Então, essa é onde a gente mora. Essa é a base de Jocum. Muitos anos atrás, esse local era, como se diz, impressora das Bíblias. E hoje continua na obra de Deus. Uma história é longa, mas a líder de base era da família dela. E alguns anos atrás, a família quis vender esse lugar. E ela sentiu de Deus que eu não quero esse lugar ser vendido, essa pertence de mim e meus propósitos. Então, ela tinha nada, mas ela começou a orar e levantar sustento, e Deus providenciou, e hoje é base de Jocum, mas sendo usado para os propósitos de Deus. Então, outro detalhe que na base lá tem poucos alemães, que a base está na Alemanha, mas a maioria são brasileiros. Tem Canadá, tem
Estados Unidos, Rússia, onde mais? Onde mais, Magda? Acho que as nacionalidades. Mais ou menos isso. Então, a gente fala inglês, português, farsi por causa dos refugiados e estamos aprendendo alemão. Então, é muita língua, gente. Então, nós estamos nessa luta. Então, outro dia a gente estava num impacto, numa cidade perto, e um bocado de refugiados estava lá. E eu encontrei um casal de Síria, eu acho que, Irã. E eu quis falar com eles em farsi, mas eu acabei misturando farsi com alemão, com português, porque tem tantas línguas na minha mente. Então eu não sei. Na cidade não tem muita condição não cabe muito mais línguas na cabeça, mas realmente é uma privilégio. Então Magda vai vir agora. Eu vou falar pouquinho e tem algumas imagens dos ministérios que estamos envolvidos lá. Então, a primeira vai ser com as mulheres muçulmanas e Magda vai falar um pouquinho sobre esse ministério. Oi, que prazer estar aqui com vocês. Sempre que venho, meus olhos enchem de lágrimas, muitas vezes, pelos recordos, pelo agradecimento. Esta igreja é ótima. Tenho o coração de Deus para missões e para serviço. Bom, eu vou falar sobre o que estamos fazendo com as mulheres. Antes de Bobby e eu chegar, já estavam, as pessoas que estavam lá estavam fazendo trabalhos com mulheres. Eles haviam ensinado alemão, começaram a ensinar alemão, como se diz, classes culturais para aprender delas, para que elas aprenderam de como é em Alemanha. Tinha tipo de coisas manuais e também a base tinha dois alemães que eles ajudavam a eles com o processo de visas, que é difícil, né, a escritura e para o governo, muitas coisas assim. Então, ha havido um relacionamento, antes da gente chegar, já existia um relacionamento entre a base da Jocum com a comunidade. Também quando tem pessoas, mulheres que pariram, ou que estavam pessoas no hospital, a missão ha sido muito servicial, ha sido incrível. Eu acho que não tem ninguém em essa comunidade que ha amado a esses refugiados mais que a missão. A missão celebra as culturas. Sim, então, as crianças, elas sempre estão lá na missão, porque elas han sido amadas. Quando eu comecei lá, eu senti que Deus pediu para mim para ensinar a Bíblia na linguagem deles. Porque antes estavam compartilhando um pouco, mas era curto e também era em alemão. E o alemão delas é bem pouquinho. Então, eu tenho a tendência, às vezes, de me sentir inadequada. Porque ensinar a Bíblia já é difícil, e ensinar em outra linguagem ainda mais, né? A escritura farsi ou dari é em árabe. Então, tarda muito tempo para eu ler em árabe e depois escrever com o alfabeto de nós. Para quando estou com as mulheres, eu posso ler a velocidade delas, porque eu leio muito devagar. Aí, eu estudo perto de 10 horas na semana para poder dar um estudo bíblico de 30 minutos a 40 minutos. Então, por causa de me sentir assim, Senhor, mas eu vou conseguir. Eu também he orado muito, estudei muito, mas eu orei muito.
Mas Deus foi me ajudando em cada momento como fazer o estudo bíblico. Foi muito legal porque desde o princípio eu estava praticando como vou falar a diferentes áreas e Deus me disse que o estudo era mais para elas. E então o que ha estado acontecendo é que a gente tem um capítulo e estamos indo em ordem na Bíblia, mas focalizando histórias de sacrifício até chegar a Jesus. São como 30 histórias que vão para chegar lá. Então, em essas histórias, a gente se senta cada um com a Bíblia de sua linguagem. Então, eu tenho Bíblias em farsi, também tem brasileiras que estão com a gente com sua Bíblia em português e outras com Bíblia em alemão e em inglês. A gente fez como um grupo, não que estamos focalizando sobre vocês, porque vocês não sabem de Deus, entende? Mas todos nós lemos em grupos, em voz alta. A segunda vez da leitura, eles leem em voz baixa e tem perguntas sobre o que estão leyendo. Então, quando terminam a aula, há leído passagem 2 vezes. Aí todo mundo vai falar das perguntas que eu tinha preparadas para elas. Então, o estudo sai de minhas mãos para as mãos delas. Então, uma coisa que eu acho que ha acontecido, primeiro, a gente está plantando. Lembra de plantar e ceifar? Uma coisa que ha sucedido é que elas han estado, a mente delas mudando. Ao princípio, estavam muito argumentativas. Cada vez que via algo, que a Bíblia tem coisas que estão em contra do que o Corão disse, ou é ao revés, o Corão disse coisas em contra do que a Bíblia disse, eles começavam a argumentar comigo. Aí, eu estudava o Corão e eu dava perguntas de volta para elas, quando elas me falavam que elas não podiam responder. Depois, eu falava de algumas coisas que o Corão dizia que elas não sabiam sobre Jesus. Aí eles começaram a realizar que a Bíblia não é o livro dos, como se diz, westerners, dos ocidentais. Não é a Bíblia só dos americanos, dos brasileiros, como se diz, europeus, porque cada história que estamos estudando até agora ha sido no Meio Oriente. Por exemplo, quando estudamos a criação, e eu falei para eles, vocês têm uma ideia de onde foi o Jardim de Éden? E seguro, eles não têm. Aí, eu botei um mapa com os rios que menciona Gênesis. E no mapa, isso está entre Turquia, Iraque e Síria, né? Então, no mapa estava Irã. Muitos deles moravam em Irã, de refugiados já. E eles, olha de onde é. Aí, né, cada vez, Noé, né, ou Noé, que todos esses são Adão, todos esses homens do Antigo Testamento são parte do islamismo também. Quando foi com Noé também tive algumas discrepâncias no que diz o Alcorão, o que diz a Bíblia, mas onde aterrissou a Arca de Noé, que foi em Turquia, né, no Monte Ararat. Aí quase todos eles passaram por Turquia na sua caminhada de refugiados para chegar lá. Eles, o quê? Que está lá? Aí eu trouxe... As minhas aulas estão ficando mais longas porque depende da necessidade deles, né? Eu tinha fotos do que se encontrou da Arca de Noé. Aí eles diferentes vezes podemos tomar fotos das fotos dos que eu trouxe, né? Então ha sido muito bom. A última vez quando estamos entrando a Abraão é um dos amores dos muçulmanos. Eles também se chamam filhos de Abraão, né? Porque através de Ismael. E antes, quando eu fui a estudar sobre Abraão e a preparar coisas, tive um dor tão grande no meu coração, pensando, ok, aqui vamos entrar em um tema que pode que alguns não vão vir mais depois disso, né?
Então eu orei tanto, eu tive um tempo de oração tão tremendo que até eu tinha pontinhos de sangue nos meus olhos, de tanto que chorei, para que a verdade de Deus penetrasse o coração. E ensinei sobre Abraão, e tem uma mulher que ela é muito inteligente, bem simples, mas é bem inteligente, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Em vez de vir com força, né, a me atacar como antes, ela falou: mas não foi Ismael o filho, né, do sacrifício? Então a gente falou sobre isso, e a gente acabou de terminar Abraão. Abraão tomou muitas aulas por causa das dúvidas delas. A gente vai para Romanos, para Gálatas, o que diz a Bíblia de Abraão e Sara e Agar e tudo isso, né? Mas, então, esse é um tempo de plantar. Eu encontro que os corações deles estão ficando mais mole, e também que estão entendendo mais que esse livro não é um livro estrangeiro, mas que é o livro deles também. E estão lendo em uma linguagem do coração deles. Podem orar por as mulheres, que quando a gente chegue a Jesus, que a revelação seja tão grande, que venha convicção de pecado, e que elas tenham a coragem de aceitar a Jesus. Porque tu sabes, aqui em Brasil, as pessoas também estão em uma jornada, né, de conhecimento de Jesus. Eles han escutado mais de Jesus, mas chega um momento que tu tens suficiente verdade para confrontar-te com a cruz. E há muitos brasileiros, porto-riquenhos, canadenses, que ainda que tiveram a visão completa do Evangelho, disseram não, não é? Mas imagina os muçulmanos, que quando eles se convertem e deixam o Islã, isso é como uma sentença de morte para eles, porque a família rejeita. Em alguns lugares podem matar, em Alemanha não, né? Porque as leis são diferentes, mas então é uma luta muito grande quando eles são confrontados completo com o Evangelho. Então, se vocês se lembram de orar por... Eu estou falando das mulheres, mas tem crianças e tem homens também que estão escutando da palavra de Deus, que quando chegue um momento onde eles têm suficiente verdade, que eles possam acreditar e responder para Jesus. E, bom, isso é tudo que eu tinha a falar. Eu acho que meu tempo terminou também. Obrigada. Amém. E Magda está fazendo um trabalho ótimo com as mulheres lá. Então, nós temos ministério com as mulheres, e tu vê algumas imagens. Tu está vendo que tem muita comida, Muita comida, muito chá. Mas esse é um jeito de conectar, E na cultura deles, hospitalidade é uma coisa muito importante. Então, é bom que nós podemos chamar e ter um tempo junto, e através disso conhecer, e portas abrem para falar Jesus para elas. Então eu vou pular algumas imagens dos homens, que eu estou liderando essa parte. Então, mesma coisa, comida. Mas eles são esses homens aqui. Essa aqui embaixo é Jesse, nosso filho. Não sei se alguém reconhecer ele, mas 4 dessa turma já aceitaram Jesus e foram batizados. Então, mas um dos desafios com os homens eles são jovens, eles estão saindo de culturas, países bem conservadores, Então, eles entraram em um país democrático. Então, eles estão agora vivendo
liberdade em formas que nunca experimentou nos países deles. Então, a questão de bebida, de ter um namorado, essas coisas, é uma coisa que é uma batalha para eles, que eles têm essa liberdade que nunca tinha. Então, alguns deles estão passando para essa coisa e gente estou tentando apontar eles para a direção certa, porque a Bíblia fala que nós somos livres, mas não para pecar, mas para fazer o que é certo. Então, esses são alguns dos rapazes, nós sempre gastamos tempo junto e tem passeios e estudos bíblicos com eles. Esse foi o batismo de alguns deles. É um deles sendo batizado. E também trabalhamos com crianças, o ministério com as crianças também é muito bom. Nós temos, sempre tem diferente tipo de festas, de festivais. Convidamos e muitos que vêm são crianças. É um tipo de dia de criança para eles. E a maioria também são filhos de refugiados. Então é uma outra boa oportunidade de conhecer, ministrar. E tem algumas dessas crianças que estão dizendo, quando eu cresço, eu quero fazer parte da nosso lugar chamado da harfa. Mas eles querem ser obreiros igual a gente. Eles não entenderem ainda a coisa de Jesus, o compromisso, mas estamos impactando, influenciando a vida deles. Então essa é uma coisa boa. Essa é Jesse, nosso filho no meu, que ele está lá trabalhando conosco. Jesse, mais uma vez. Tem vários tipos de coisa, dança, música. A maioria são de Afeganistão, mas tem povo de Síria, Irã, Kurdistão. A maioria são muçulmanos. Outro ministério que a gente está envolvido é a distribuição das Bíblias. Sabe, na região onde a gente mora, na Alemanha, mais ou menos 70% são ateus. Porque eles têm passado de comunismo, então eles cresceram com essa ideologia e hoje existe um medo de pensar para si mesmo, de escutar alguém fala sobre algo diferente do que eles conhecem. Então, mas a gente ainda tem esse chamado e compromisso de distribuir Bíblias na região. Então, essa é uma das vilas, a gente ora, a gente vai alguns dias na frente e entrega panfletos nas casas, dizendo, nós vamos chegar e oferecer uma Bíblia para vocês, só porque eles podem ficar assustados se a gente só aparece com a Bíblia. Então, eles sabem que estamos chegando. E tem, acho que mais ou menos 40% de pessoas aceitam a Bíblia. Algumas ficam com raiva e gritam, outros nem abrem a porta só ver quem é e não estão interessados, mas algumas estão aceitando e isso é bom, porque nós sabemos que a palavra de Deus é que transforma o coração, transforma a cidade, o país, não é? Então, quando a palavra está com as pessoas, eles têm a oportunidade de ler, mudanças acontecem. Então, porque a igreja principal na Alemanha é a igreja luterana. Então, na nossa cidade, tem um pastor, é um bom amigo da gente, da missão, e ele é o pastor de mais ou menos 15 igrejas diferentes. Como é? E então ele é responsável para mais ou menos 15 igrejas. Então, por isso, e são em vilas pequenas com
1.500, 2.000 pessoas, vilas bem pequenas. E porque ele é o único pastor, algumas igrejas têm culto uma vez por mês, uma vez cada 6 semanas. Então, nós oferecemos e ele nos convidou de ajudar com isso. Então, uma coisa que estamos fazendo é indo nas igrejas dessas vilas e fazendo o culto. Então, por enquanto, sempre tem que trazer uma pessoa para traduzir, porque estamos aprendendo ainda idioma, mas nós vamos lá e fazemos louvores. Estava em inglês, agora estamos fazendo em alemão. No mínimo, a gente está cantando algumas canções em alemão, mas com o tempo a gente vai estar fazendo tudo na língua deles. Mas é pouquinho uma outra necessidade é para ver a igreja renovada. A maioria de pessoas são idosos e a gente vai para os cultos e aparece 4 pessoas. Acho que 12 foi o maior número de pessoas que tivemos. Uma vez tinha uma pessoa, outra vez tinha ninguém aparece. Às vezes isso acontece. Então, realmente estamos orando e trabalhando para ver um avivamento na igreja. Nas igrejas só velhinhos. Isso foi outra coisa que a missão tive tempos de intercessão pela igreja e não chorou tanto, pensando onde estão os filhos, onde estão os netos de as poucas pessoas que vêm na igreja. Também porque é pós-cristianismo, né? Então as igrejas, quando esses velhinhos morram, a menos que algo aconteça, as igrejinhas morreram também. Então orem por isso. Em parte também porque são vilas, cidades pequenas, muitos dos jovens vão para as cidades maiores para estudar, para trabalhar. Então, a gente entender isso, ainda acreditamos que Deus quer mover. Então, nossos obreiros, a maioria dessa turma aqui são brasileiros, gente. Outro ministério chamado Sinfonia da Esperança. Tem um homem que vem uma vez por ano, ele ensina violino, e essas algumas de refugiados que agora tocam violino, e essa foi em um culto que a gente foi, eles tocavam lá. Então somos outro jeito de alcançar, e eles estão lá tocando hinos, música cristã. Então, eu só coloquei uma imagem de nossa família. Jesse, lado direito, Benjamin, ao lado dele, que está em Kona, Havaí, com Jocum. E nossa filha Esther, e o marido dela, e nossa neta. Somos avós agora, Cora, ela tem 4 anos. Então sempre tem motivo de voltar para Texas agora para visitar a família. Então, ora para nós. Estamos aprendendo a língua, mas graça de Deus para dominar a língua, para poder comunicar, alcançar o povo lá. Ora para o povo que estão em uma forma preso do passado deles, o comunismo, e nós estamos muito abertos de conversar, de falar. E um pensamento para terminar que eu estava pensando, que o pastor falou, a Daisy falou também no início sobre participação. Eu estava pensando no versículo que diz, Jesus diz para nós, para seu povo, você é a luz do mundo, você é a sal da terra. Então, essa chamada não é só para a pessoa que é chamada missionário, é para todos nós. Não é? Se tu faz parte do corpo de Cristo, você é a luz do mundo, você é a sal da terra. E se Deus não te chamar para ir para outro país e viver em outro país igual a gente, tudo bem, mas você tem uma parte para fazer. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você brinca, ou fazer coisas de lazer. Todos nós tem essa chamada de ser
Saulis para impactar as esferas de sociedade, governo, educação, entertainment. Eu estou esquecendo algumas palavras, mas cada área em nossos negócios, onde você trabalha, Deus quer te brilhar Jesus. Amém? Então, nosso tempo acabou, mas mais uma vez, obrigado para que vocês estão fazendo aqui e a compromisso de Deus com Deus em missões e seu sustento, oração para nós. Somos muito gratos e entendemos que essa faz parte de missões, de ser enviado. Obrigado, gente. Deus abençoe.